Opa, 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 a coisa tá mesmo de amargar. Ficam aí, alguns aí dizendo que esse caso é um caso pequeno, é um caso grave. Agora é um caso pequeno que ficou grave, esse caso do Bebiano. Por que ficou grave? Todos erraram, todos. Não há um protagonista que seja mocinho nesse filme de horror para o Brasil. Todos são vilões. Bolsonaro, Bebiano, Carlos Bolsonaro. Os três perderam muito. Agora, quem perde mesmo não tem nada com isso. Quem perde mesmo é o Brasil. Em primeiro lugar, passou a impressão de que Jair Bolsonaro, o valentão, o capitão, é o seguinte: ninguém na oposição está conseguindo prejudicar mais o trabalho do governo do que os três filhos do presidente. Não importa as intenções de cada um, mas sua conduta pública. O que fazem está sabotando o país. Ou Bolsonaro faz os três se calarem hoje, ou vira um banana completo. Ou seja, nós não somos mais acusados de ser uma república de bananas. Tudo indica que nós estamos passando a ser a república de um banana, de um presidente que não consegue controlar os próprios filhos. Eu já escrevi um artigo no Jornal do Estado de São Paulo, e escrevo lá com muito orgulho. Quem não ficar satisfeito, bye bye. Pois é, dizendo o seguinte: está na hora de Bolsonaro exercer seu pátrio poder. É isso aí. O Bolsonaro não exerce o pátrio poder, é dominado pelos filhos? Não sei. Nesse episódio aí, que eu disse que são todos errados, pelo seguinte: o Bolsonaro não demitiu o Bebiano de saída. Isto é política nova, alegam 2.500 correspondentes inscritos meus aqui. Não, isso não é política nova não, viu? Isso é política burra, burra. O presidente ou demitia imediatamente e deixava tudo em segredo. Política nova não é ficar revelando tudo que vai fazer, não. Ou então engoliu o sapo. Mas não. Ele resolveu chamar um ministro que ficava na porta dele, que participou da campanha dele, que foi nomeado por ele, que tomou posse há 46 dias de mentiroso, para fazer parte de uma jogada do filho 02, Carlos Bolsonaro. Bom, eu li aquele texto do Guzzo, José Roberto Guzzo, meu ídolo em matéria de jornalismo. Se não for o seu, aliás, você me desculpe, mas é meu ídolo. Grande jornalista. Bom, agora vou ler aqui o que o antagonista, muita gente aqui está odiando, mas eu não, publicou do Romeu Tuma Júnior, meu amigo e uma pessoa de quem eu respeito, a quem eu respeito muito, autor do livro Assassinatos de Reputações, que entrega de vez aquela falsidade do Lula herói da esquerda, quando o Lula era um agente policial do pai dele, Romeu Tuma. Aliás, um assunto que eu já tinha abordado num livro que saiu um pouquinho antes do dele, que é O que Sei de Lula. Bom, é uma máquina de assassinar reputações com requintes de crueldade. Essa é uma frase com que o antagonista abriu a sua nota sobre o Tuma. O ex-deputado Romeu Tuma Júnior está surpreso com a atuação de Jair Bolsonaro no episódio envolvendo a demissão de Gustavo Bebiano. Ele vê um paralelo com o método usado por Lula para rifar aliados que perderam a serventia, mas com requintes de crueldade. O Lula era um covarde e terceirizava o trabalho sujo. O Bolsonaro está fazendo isso com as próprias mãos. Quem tem caneta não precisa de subterfúgio para demitir ninguém. Não precisa humilhar um ministro publicamente. Concordo em gênero, número e grau com o Tuminha, como nós nos conhecemos. O Tuminha foi ex-secretário nacional de Justiça, demitido por suspeita de envolvimento com um contrabandista. Naquele livro que eu falei aqui, Assassinato de Reputações, um crime de Estado, foi publicado pela mesma editora que lançou meu livro, a Top Books do Rio, do Zé Mário Pereira. Ele alega que as acusações nunca provadas foram forjadas a mando do Lula, do ex-presidente. Acho muito triste, disse Tuminha,
e extremamente estranho que a máquina de assassinar reputações que o PT sempre usou contra adversários e aliados descartáveis esteja se repetindo nesse governo. Pior, um requintes de crueldade. Tuma Júnior alerta para o rompimento prematuro da relação de confiança que começa a ser costurada no Congresso Nacional, fundamental para uma base de apoio sólida. Todo mundo agora está com medo de conversar com o presidente, pois sabe que ele é capaz de vazar uma conversa privada, como ele fez com o áudio que o filho publicou. E ainda acusa Bebiano de vazar diálogos depois, mas o cara precisa se defender de alguma forma. O ex-deputado ressalta ainda que o uso de redes sociais na potencialização do dano a redes sociais não tem limite. As redes sociais não têm, no plural, né, limite. Estou de acordo com Tuma e volto ao começo aqui desse vídeo, que é o seguinte: todos perderam, ninguém venceu, mas o Brasil perdeu porque o Bolsonaro que perdeu é o presidente da República. Veja bem, o Bolsonaro tivesse demitido o Bebiano de cara, tinha evitado, podia até cometer uma injustiça, podia até ser desleal, podia até ser ingrato, mas o De Gaulle dizia que a ingratidão é a virtude do estadista. Mas entrar nessa fofoca com o filho no meio e confessar ao Brasil inteiro que o filho tem acesso a segredos da presidência da República, porque vive 24 horas por dia com ele, eu falei isso aqui, ninguém acreditou, tá aí, o próprio Carlos Bolsonaro aceitou. Isso é o fim da picada, como é o fim da picada ao ser chamado de mentiroso, o Bebiano não ter se demitido imediatamente e ainda ter armado lá um circo para se defender perante o próprio Bolsonaro. Mais ainda, mostrou os áudios do WhatsApp em que o Bolsonaro conversou com ele. Então o mentiroso não era ele, o mentiroso era o Bolsonaro. E aí? Fez muito mal, mostrou os generais achando que ia se defender. Agora está com uma missão impossível, que é mostrar as garrafas vazias que ele tem lá no garajal na casa dele, porque saiu atirando e dizendo que ia contar coisas que não devia contar. Pois conte, se são coisas graves para o Brasil, conte. Agora, o Bebiano não tem nenhuma importância, isso é que é grave. Bebiano foi um cara inventado pelo Bolsonaro, é um advogado lá do Rio que foi para o PSL e arrumou o PSL para servir de legenda para o Bolsonaro se candidatar. O Bebiano, saindo do governo, não provoca nenhum abalo no Congresso. O que provoca abalo no Congresso é o fato de que o Bolsonaro vive, ou ele usa o filho, ou é usado pelo filho, e isso pôs toda a base do Congresso em polvorosa. Se tratou assim, uma pessoa a quem ele estava tão ligado. Aliás, não é isso não, ele nomeou o cara ministro. Tem que explicar isso para a nação. E não é convocando uma entrevistinha na Record, não, ou no SBT. Ele tem que fazer um comunicado ou uma entrevista coletiva para contar por que nomeou o Bebiano, que é desleal e mentiroso, e que ainda passou 46 dias no governo. Vai demitir, tudo bem, eu já estou contando com isso. Olha, eu tinha reunido aqui, além disso, falar mal do Gilmar, porque soltou o Paulo Preto, mostrando que, mais uma vez, eu tinha razão quando eu disse que Gilmar está lá no Supremo para soltar Tucano. Não soltou, ele prolongou o processo e com isso permitiu que chegue à prescrição, porque o Paulo Preto está completando 70 anos. Palocci entregou a Dilma e está todo mundo com medo da Dilma ser presa. Difícil. Palocci não contou nada que o Joesley não tenha contado, e os dois precisam contar o caminho do tesouro. Onde é que a pirata Dilma escondeu o tesouro roubado dos pobres do Brasil? Por fim, a frase de Damares, mandando os pais de meninas se mandarem do Brasil, e depois aparece com um comunicado explicando isso. Não é possível governar desse jeito. Isso é que eu digo, não é política nova, é política burra. O que fica é a frase. Alguém tem que falar isso para essa mulher, se é que ela tem algum juízo, né? Aliás, o Bolsonaro poderia resolver isso com muita simplicidade, substituindo da mesma forma que substituiu o Bebiano. Mas não estou aqui para dar conselho para presidente, nem para nada. Eu estou aqui para dizer o que eu penso. Quem não concordar, paciência.
Bom, direto ao assunto. Em té. E só a verdade nos salvará.